Fala galera, eu sou Juninho Afran, bem-vindos ao Tocando a Vida. Fala galera, hoje o nosso entrevistado é um dos ícones da música eletrônica cristã, no Brasil e fora do Brasil. Com vocês, DJ PV. Bom demais ter você aqui, o prazer é meu. E é o seguinte, hoje eu tô aqui com meu amigo tocador de pendrive, né rapaz? Olha só, gente. Não, eu levo aquele monte de pedal, guitarra, você leva um pendrive, rapaz. Como assim? Já começou me tirando, mano. O cara me chama aqui pra me tirar, cara, plenamente. Eu tô assim, eu não tenho palavras para descrever o que eu tô sentindo nesse momento. É uma realização incrível, né? Jamais imaginei um dia conhecer você pessoalmente, quanto mais ser convidado pro seu programa aqui no YouTube. E, mano, que sensação. Obrigado pelo convite, legal, cara. eu tô me sentindo, assim, muito honrado. Viu, galera? Me perdoa o nervosismo aqui, porque aqui é uma relação admirador com esse cara aqui. E a minha vida inteira, né, cara? Você foi uma inspiração pra mim. Eu trabalho na oficina G3 também. Incrível. Obrigado, mano. Eu sei que você me tirou de tocador de pendrive aí, mas... Brincadeira, tá, galera? Eu tô brincando claro. com ele. Mas, cara, esse lance da música eletrônica, muita gente tem essa visão, por incrível que pareça. Por isso que eu até fiz essa brincadeira. Muita gente acha que é só... o cara coloca um pendrive e eu sei que não é bem assim. Eu até brinquei com ele um pouquinho antes da entrevista. Que um amigo meu, Marcinho Eiras, ele foi fazer uma vez um trabalho e falaram, você faz também um trampo de DJ? Ele falou, faço. Ele achou que era fácil. Chegou lá e ele se deu muito mal. Cara, conta um pouquinho pra nós, como é que é essa parada do DJ, cara, do pendrive do computador, do groove, de tudo mais, cara. Cara, não, realmente existe essa conversa, né, que os músicos falam, né, muita gente fala do tal do pendrive e o DJ, né. Mas assim, no meu caso, por exemplo, nunca usei pendrive, né? Nada contra quem usa pendrive, até porque o trabalho do DJ tem uma outra proposta. Entendi, o teu tá no HD então. Não, também não. Mas assim, a música eletrônica na minha vida, ela começou... eu nasci um lar cristão, né? Nunca dei por outros caminhos. E aos 14 anos eu recebi realmente assim algo no meu coração, né? Que eu creio que veio de Deus mesmo assim, pra... ministrar, conversar com a galera, a minha linguagem, a linguagem dos jovens mesmo na época. E eu comecei a trabalhar com teatro, com dança, com hip hop. E aí editando os vídeos, né, fazendo esse trabalho que o Amaral vai fazer logo mais. Editando músicas, vídeos. A galera começou, você que é o DJ do grupo agora, viu? Você vai cuidar disso e tal. Então eu sempre tive uma vida muito envolvida na minha igreja local. E quando eu conheci a música eletrônica, naquela época... escutava muito oficina, muito hip hop, que tinha bastante na época, e eletrônico, assim, o eletrônico, o techno, né, o house, ainda cristão, não existia muito isso, né? Era embrionário, né? Era embrionário, né? Então, assim, eu comecei e comecei com aquele lance de remix, né, aquela coisa meio caseira. Então você começou com aquela parada do remix. Do remix, Entendi. assim, quem sabe do Acid Pro, Soundforge, o Vegas, tudo isso aí. Rapaz, os programas... o pessoal tá fazendo conta aí já, hein? Isso aí lá atrás, cara, lá atrás. Hein? Né? E aí eu comecei aí com 16, 17 anos, né? E aí eu comecei a produzir eventos para sustentar os projetos que nós tínhamos. E aí o nosso trabalho com produção de eventos cresceu bastante e pude levar grandes ícones da música cristã, inclusive vocês, né? É verdade. O primeiro ele fez um evento com a gente, era Guaraná com Rolo. 2008 foi um dos primeiros shows do DDG, né? Verdade, quando o Mauro entrou na verdade, banda. Foi isso mesmo. E a galera tava na expectativa. E, inclusive, e aí a gente fez muitos shows, assim, né? Trabalhamos até com atrações internacionais, como Jeremy Camp, com o Houston United. E, em paralelo a isso, eu tocava nos eventos, mas era uma coisa, assim, mais local e regional ali de Goiânia, de onde eu moro, até hoje, onde eu nasci, moro, Goiânia, Goiás. E, cara, E aí eu falei, cara, eu preciso estudar isso. Né? Eu aprendi a tocar. Então não foi só intuitivo, você pegou pra estudar. Preciso estudar como é que é isso, né? E aí, da discotecagem, eu comecei a aprender mesmo piano, teclado, violão, né? Comecei a fazer isso na minha igreja mesmo, local, nos grupos que a gente chama de célula, né? Então, eu comecei a tocar violão, o teclado, e aí comecei a estudar mesmo, né? Fiz cursos à distância em escolas da Europa,
né, nos Estados Unidos, e assistir mesmo, né, cursos pagos mesmo, e aí comecei a aprender. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas claro. Você falou que você toca teclado, você toca violão. Tem muita gente que acha que o DJ ele é um cara que ele literalmente não precisa ser um musicista. Uhum. Cara, mas independente de você estar tocando um instrumento em tempo real, você ir trilha por trilha, o conhecimento musical eu acho que é imprescindível. Não, com certeza, com certeza. Existem os DJs que eles discotecam, certo, né, que é uma coisa antiga já, né, do disc jockey, que é até a sigla do DJ, né. Existem os DJs que são produtores musicais, são grandes produtores musicais. Inclusive, tem grandes músicos que se tornaram DJs. Sim, sim. Né? Que a gente pode falar disso logo mais. Mas eu realmente tive que estudar, fiz cursos, né? E estudo até hoje, porque a música eletrônica ela não para de evoluir. Não para, né? E dentro do segmento eletrônico, né? Qual que é o estilo que você mais gosta? Porque eu sei que tem um monte, né? Cara, tem um monte. A música eletrônica hoje né, tem muitas vertentes. Então, assim, eu me apaixonei pelo house music. Né? Quando eu comecei era Psytrance, inclusive inspirado no Oficina G3, a gente montou um projeto na época chamado Psy Prophetic, que tinha guitarra, a gente tinha um guitarrista, tinha até um baixista, né? E nós fazíamos ali um live PA, né? Com eletrônico, legal, inspirados em projetos de música eletrônica com rock, né? E aí até a gente, cara, que a gente abriu de show do Oficina G3, né? Depois a gente pode até colocar umas fotos aí da gente pequenininho fazendo isso. Mano, foi uma experiência incrível. Né? E você falou uma coisa, PV, que eu acho muito legal, galera. Tem muita gente que acha, né, que a música eletrônica ela não pode caminhar, entre aspas, com a música orgânica. É verdade. Eu acho que as duas podem coexistir e é muito legal, inclusive, essa mistura. O próprio G3 já misturou muita coisa. Cara. Humanos, né? Humanos tem grooves eletrônicos, o Tempo tem groove eletrônico. Grande ritmo. O Oficina, na época do Além do que os Olhos Podem Ver, tinha muita coisa do New Metal, né? Que tinha aquela coisa do eletrônico, diferente do eletrônico de hoje, porque cada época a gente vai... A música vai ter uma... Tendências, né? A música vai tendo aquelas alterações normais, como você falou, as tendências. Mas isso é muito legal. Agora, me responde como é que você pensa na estrutura. Você falou de remix, você começou com remix, mas hoje você tem suas músicas, grandes músicas. Você fez remixes de cantores... mas tem os teus trabalhos. Os seus arranjos são muito complexos. Como é que você pensa? Você pensa no groove de batera? Dá uma dica aí pra galera que de repente curte essa onda do eletrônico. Você falou uma coisa muito interessante, que muita gente pensa que a música orgânica e a música eletrônica não podem caminhar juntas, né? E quando eu falei é verdade porque essa polêmica existe. Isso não existe. Não é verdade. Tanto é que você já faz isso há muito tempo. E hoje, como eu disse, grandes músicos, né? O Skrillex veio disso, né? Dubstep. Então eu gosto muito do house music, do dubstep. Né? Hoje Chainsmokers também, né? É um grupo muito atual que tem feito trabalhos com Coldplay. O próprio P.O.D. há muito tempo faz isso. O P.O.D. também. Cara, o Zid, que é um grande pianista, mano, e faz arranjos sensacionais. Então, pra mim, como é a minha fase, como é que eu começo? Hoje, 90% das minhas músicas são músicas que elas nascem pro meu projeto. Eu gosto do remix, mas eu gosto de escrever as canções e lançar via música eletrônica mesmo. Então, por exemplo, quando um cantor me chama para fazer um trabalho, ou quando eu chamo um cantor, eu evito fazer o remix, porque você escrever já para nascer dentro da música eletrônica, a experiência, a entrega final é sensacional. Então, como que eu começo? Eu posso começar por uma composição, uma letra que eu escrevi ou que eu recebi de algum amigo, né? Ou eu posso começar por uma melodia. Então eu gosto muito de, não sei se a galera em casa, por exemplo, você cria um pad, um string, e ele começa a desenhar alguns leads, alguns shorts, e você começa a testar algumas sonoridades, timbres, começa a mexer nas midis, né? Então assim, basicamente hoje os grandes DJs, produtores musicais, os melhores DJs do mundo têm um estúdio simples. Entendi. O visual é maneiraço, mas assim, basicamente é um controlador MIDI, né? A tecnologia viabiliza isso, né? Viabiliza e ajuda muito. Um par de monitor. Nossa, muito legal isso. Cara, e o bom gosto, né? E o bom gosto. Então os arranjos, por exemplo, eu experimento vários arranjos e vou conectando ali com a composição, né? Então assim, a gente vai experimentando isso, e aí, quando eu termino a produção, ou então quando ela está na metade do caminho, assim,
quando ela tá na metade do caminho, eu já começo a pensar, cara, essa música aqui tem a ver com esse cantor. Entendi. Essa música tem a ver com fulano. E às vezes, claro, por exemplo, tem músicas minhas que tem banjo, né? Aí eu chamo um cara para tocar o banjo. Às vezes tem uma guitarra, chamo um cara de guitarra para tocar guitarra. Mas basicamente os arranjos eletrônicos são arranjos meus e eu gosto muito de feedback. Sempre que eu vou lançar uma música, né, para você que está em casa, antes de lançar uma música, peça feedbacks. E no meio dos produtores musicais do universo eletrônico, existe muito esse lance de pedir feedback. Então eu mando as minhas músicas ali na pré, com a guia, para vários caras. Pessoas que você sabe que tem opiniões que vão ser relevantes para você. Isso, cara, você fala uma coisa que eu falo isso direto pra galera. Não tenha medo de ouvir críticas, porque senão você não cresce nunca. Exatamente. Crítica é do ídolo, que é o seu filho ali, né? Você tá... Mas, cara, te ajuda muito a lançar algo mais assertivo. Então isso me ajudou muito em 2 álbuns, né, que nós lançamos em português, a alcançar 100 milhões de acessos no YouTube e, tipo assim, com música eletrônica cristã. Cara, aí se tornou um dos projetos brasileiros, eletrônicos cristãos ou não, mais relevantes no Brasil, né? Assim, performando com grandes nomes hoje da música eletrônica, cara, na América Latina. O teu trabalho hoje está incrível. Galera, eu vou colocar um pedacinho para vocês, só para vocês verem a produção, o tamanho dos eventos que o DJ toca. Segura aí. Sentiram o tamanho? É incrível, cara. Parabéns pela produção, Deus, inclusive. Cara. Animal, PV, animal mesmo. E uma pergunta, cara. Quando você faz toda essa produção, eu vejo que você pensa muito no audiovisual. Cara, eu sou não é só a música, mas é uma experiência audiovisual. Como é que você raciocina isso? Porque você entrega um produto que o cara não só sente a música, mas o cara vê também a música, entre aspas, né? Ele vê a música. É verdade. Bem, quando eu comecei, eu pensei, cara, eu atuo num segmento um pouco fechado para o eletrônico. Então eu quero entregar uma experiência audiovisual, um espetáculo audiovisual. Então, quando nós começamos, eu pensei, eu não vou só ficar limitado à questão do, como você falou assim, o pendrive, né? Você usa o pendrive e tal, isso é uma brincadeira que rola, ficou magoado, hein, galera? Ficou magoado. Que é isso, gente, imagina. Muitos músicos brincam com a gente leva isso numa boa mesmo. E aí, tipo assim, eu uso um Mac, né, conectado com alguns plugins ali, né. É claro que boa parte do repertório já é, vamos dizer assim, pré-estabelecido, não é? Então eu uso uma guitarra Nintendo Wii no show, eu faço algumas coisas no iPad conectado via Bluetooth, né? Nós temos dançarinos, nós temos um robô, né? Tem a parada do robô. Eu tenho um iluminador que viaja com a gente sempre. Então nós viajamos aí com 6 pessoas mais ou menos, dançarinos, técnica, produção, iluminador, robô, para fazer essa entrega. Porque eu acredito que a excelência é uma forma de você ganhar crédito para entregar a sua mensagem, a mensagem da sua causa. Então eu acredito numa causa e a excelência ela chama a atenção das pessoas, né? E isso tem feito com que o nosso trabalho chegasse em lugares que a gente jamais imaginava, inclusive hoje de estar aqui com esse cara, gente. Eu tô um pouco nervoso, mas tô me segurando aqui. Inclusive falar de trabalho de longe, como é que é essa história América Latina? Porque do nada você saiu já do Brasil, já tá cantando em espanhol, já tá invadindo outros países. E esse teu trabalho tá indo muito bem fora do Brasil. Cara, como é que aconteceu tudo isso? Cara, hoje o poder da internet, das pessoas se identificarem com o seu trabalho, essa forma orgânica das pessoas, né? Compartilharem, curtirem, comentarem, o collab, né? O collab ajuda muito, as pessoas colaborando, né? E também os cantores colaborando, né? Sim, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos falar também. Sei que tem novidades aí. E aí, cara, eu sou um pouco assim, sou um pouco pé no chão, sou um pouco medroso com algumas situações. Eu gosto de ousar, mas ao mesmo tempo faço cálculos, cara, porque eu não tenho empresário, sou empreendedor do meu próprio trabalho. Isso e empreender na arte cara, muito legal. É difícil, você sabe disso. Sei, opa. Ainda mais tendo um estilo alternativo cristão. Então, assim, eu tenho um certo receio, porque a gente que vive de música alternativa cristã é um grande desafio. Diário, né? Diário, todos os dias. Cada projeto é um desafio novo. Então eu comecei com um single e um cantor me apresentou para outro cantor, me apresentou para outro cantor. E quando eu fui ver, quando a gente parou o projeto, assim, tinham 8 canções para lançar, lancei um álbum em espanhol com cantores
do universo latino, né? Grandes cantores, Grandes cantores. Não pequenos cantores, mas pessoas de expressão. De muita expressão, como o Alex Campos, que é um cara assim que tem premiadíssimo, né? Que tá aí há 10, 15 anos, né, em alta. Como muitos cantores assim, que se a gente for citar aqui. E também convidei até o próprio Mauro da Oficina, né? Que gravou em português, aí eu sei, e gravou em espanhol e também tá indo muito bem lá fora. E então esses collabs, tanto esse collab da galera de fora, quanto os collabs dos cantores, cara, fez toda a diferença. E hoje o poder da internet, né, ele leva para lugares que você nem imagina. Então, eu passei por 13 países já. Já estive na Europa, passei por Inglaterra, França, Portugal, Espanha, na América Latina, México, Estados Unidos, Argentina. Então, assim, cara, foi tão rápido que eu comecei a estudar espanhol agora, porque eu não imaginava que ia ser tão rápido assim, sabe? Que louco, cara. Então, se você precisar de alguém pra levar o seu pendrive... Esse Juninho, eu vou ver, porque é um cara pra levar a guitarra, né, gente? Aquela Spider também, ó. Eu levo a guitarra, levo o pendrive, levo o que precisar. PV, falando em novidades, você acabou de lançar um single com nada mais, nada menos que Eli Soares, Isadora. E aí? Conta um pouquinho disso aí. Cara, a gente tá numa fase muito legal. Eu comecei o meu trabalho um tempo atrás lançando músicas mais leves, mais clean, né? Que a gente fala, mais limpa. Pra não assustar a galera, né? Porque naquela época, música eletrônica, assim como o rock quando começou, assusta, né? Então, opa, eu posso dizer isso pra você, né? Eu posso dizer. Você sabe o que eu tô falando. Então, eu gosto do som pesado, cara. Eu gosto muito do som pesadão. Só que eu comecei leve, com letras mais tranquilas, né? E depois lancei músicas, depois que a gente ganhou um certo espaço, nós começamos a lançar coisas mais pesadas, como a Eu Sei, que o Mauro participou, e outras. E agora tá aquele ciclo de novo, de lançar músicas mais fresh, mais limpas. E a música Seu Amor, que saiu com o clipe, teve a participação da Isadora Pompeu, do Eli Soares. E, cara, a repercussão tá animal. E a música tá muito bonita, cara. Você falou sobre essa questão, inclusive, de lançar algumas coisas mais tranquilas. Uma curiosidade que nós lançamos o acústico, né, em 1998. E tinha algumas músicas que eram regravações, cara, do Indiferença. E eu lembro que uma vez algumas pessoas falaram pra mim assim... Rapaz, a letra é bonita, nunca tinha prestado atenção na letra. Ou seja, o cara já deletava, né? O cara já deletava a música, eu nem vou ouvir, só porque é rock and roll. Só porque era rock, e vocês no acústico, eu, por exemplo, conheci vocês no acústico. Depois eu falei, eu acessei através do acústico, o tempo ali, e depois eu falei, cara, que maneiro, né? Porque eu era muito novinho também. E aí eu fui conhecer os trabalhos atrás que vieram. E dali eu comecei a ser convertido no rock pesadão, né? Ou seja, muita gente às vezes tem até um preconceito com a música eletrônica, ouve uma música mais como leve, essa, né? Esse novo single, que é um single bonito, bem trabalhado, mais leve, às vezes o cara, ele deixa de lado um pouquinho o preconceito e presta atenção na música. A roupagem, cara. O cara às vezes vai pela roupagem, mano, nem para pra ouvir a mensagem, né? E funciona muito bem, né? Como vocês funcionaram muito bem, com o nosso trabalho tem dado muito certo também. Quais são os seus projetos, cara? O que você pensa ainda pra esse ano? Cara, quero experimentar muita coisa do orgânico. Quero experimentar algumas coisas mais pesadas também, que é um rock and roll, galera, rock and roll pesado, com guitarra, dubstep, né? É algo que eu tenho tentado assim me encaixar nisso aí. Eu gosto muito de experimentar essas coisas diferentes, tem dado certo e vou continuar lançando também músicas em espanhol, né? Porque as portas realmente estão muito abertas, mas claro, o Brasil prioridade máxima, né? A minha base é tudo pra mim, né? E falar assim, em base, cara, desculpa te interromper, mas o PV, eu sei que você é da videira, é notório, e quem conhece teu trabalho sabe que você é um cara insertado dentro da igreja, dentro do ministério. Muito, cara, muito envolvido. E como é que é o PV fora dos palcos, dentro da igreja? Como é que você entende a importância do teu ministério, daquilo que você faz dentro da igreja também, que o que você faz no palco, acredito eu, que seja reflexo daquilo que você vive. É um fruto, cara, completamente. Pra mim, assim, desde o início até hoje, o meu envolvimento com a igreja só cresceu. Então, assim, o meu trabalho, as minhas músicas são fruto totalmente daquilo que eu escuto. As minhas composições, daquilo que eu escuto nas pregações, dentro daquele pequeno grupo que a gente se reúne toda quarta-feira, célula para alguns, né, grupo de crescimento para outros. Então, assim, até lidero o grupo de jovens até hoje. Ou seja, você é um cara insertado, envolvido dentro do ministério. Cara, discipulado, para mim, aquilo que a gente estava conversando aqui em off, o discipulado, ele é uma ferramenta poderosa, ele é a base de tudo. Então, assim,
no início, hoje e depois, o discipulado, ele é sempre a gente precisa de manutenção, né? Parar as arestas, apertar uns parafusos, né? Não acredita em ministério solo. Não existe isso, cara. Não existe isso, cara. Você tem que estar insertado. É um reflexo. É um reflexo. O discipulado, ele é poderosíssimo para fazer ajustes, e cada degrau que você vai subindo, o discipulado tem que se apertar um pouquinho mais ainda. Então tem pessoas que falam na minha vida, tem pessoas que me orientam, né? E tem os feedbacks musicais e os feedbacks espirituais também, né? Legal, que a pessoa, cara, ó, ajusta isso aí, precisa melhorar. Sou casado também, né? Minha esposa também tem um trabalho bem envolvido na área do Ministério Infantil da minha igreja, então... Legal, cara. E o fruto é o teu trabalho, cara, aquilo que você tá vivendo, e isso é fruto do que você não faz em cima do palco, mas faz fora do palco. O palco tem que ser um fruto. Uma consequência, uma extensão da tua vida, cara, que legal. É isso aí. Essa aqui, por exemplo, foi a música Eu Sei, que eu fiz com o Mauro Henrique. E aqui, por exemplo, eu usei uns harpzinhos que dá uma tensão, né? Piano orgânico. E aqui tem Você usa muito arpejador, essas paradas? Cara, eu curto. Eu usava muito no início. Então aqui, por exemplo, o Massive e o Nexus, eles estão... Os fabricantes estão lançando pacotes específicos. Por exemplo, aqui nesse pacote de dubstep, ele vem bem organizadinho, sabe? Você pode separar os layers. Esse, né? É o wobble, né? Que o pessoal fala. Então, ele te dá alguns pré-moldes para você... Ou seja, te dá um start, né? Te dá um start, né? Aí vai a criatividade. Esse aqui é uma sequência, né? Esse aqui é uma sequência. Então, por exemplo, aqui é só bass, né? Aqui. Depois você faz as automações. Porque ele tem separado também os presets, né? E muito... Então, para os dubsteps, você usa o Nexus? Muito, cara. E qual outro que você usa bastante também? Cara, pra dubstep é o Massive, né, cara? O Massive, né? E o Spire tá vindo com muito pack maneiro. Muito pack. Por exemplo, a música que você fez com o Mauro, que tem uns dubsteps no meio ali. Tem uns timbres no ataque ali no drop. Certo. Muito legal. Usei o Nexus. Eu usei o Nexus. E tudo isso vai ter no teu curso, então? Cara, tudo isso e muito mais. Ajuda na parte de gestão, né? Como organizar a carreira ali no início. Otimizar o investimento para equipamentos. E a galera acha que você fazer um trabalho, uma máquina legal, né? Poder começar com um fone, um par de monitores. Né? Tem muitos músicos bons começando assim, né? E vão investindo aos poucos, né? A tua base, na verdade, no dubstep é muito Nexus mesmo, né? Muito Nexus. Eu também gosto muito desse plugin, é muito legal. E pra tudo, né? Não só pra dubstep, né? Aquela brincadeira de fusão de música orgânica com eletrônica. Muito, cara. Mesmo quem não faz música eletrônica, o Nexus é uma grande ferramenta. Muito, né? Cara. Tem packs de trilhas de cinema. Tem trilhas de cinema que a Reflex, né? Que é a fabricante, tem criado. Eu, por exemplo, aqui tenho alguns packs que eu usei pra trilha do meu documentário, por exemplo. Eu mesmo fiz a trilha, então, muita coisa legal. Eu tenho uma pergunta. Quando você tem uma música e você tem uma ideia, por exemplo, vou fazer um dubstep, você já vai nessas ferramentas ou você experimenta muita coisa ou vai direto em aquelas que você já, como o Nexus, que tem já alguns pacotes já específicos? Cara, geralmente eu vou experimentando, até porque isso aqui é uma amostra. Se eu pego e colo a amostra do jeito que ela vem, vai ter 1 trilhão de músicas iguais às minhas, né? Exatamente. Então de repente eu pego uma guia e vou testando as amostras, é um caminho, e aí eu vou desmontando as amostras e buscando um lead diferente, um bass diferente, um wobble diferente, para que eu aí possa criar a minha identidade, né? A minha construção musical. Ou se não, você começar separadamente, né? Começar layer por layer, lead, depois um bass, depois string, tipo, aí vai embora, né? E pra finalizar, quantas horas mais ou menos você acha que você gasta pra produzir uma música? Cara, atualmente a gente vai ficando mais exigente e aí a gente busca o tal do feedback que a gente comentou, manda pra vários músicos. Então, assim, se eu colocar o tempo que eu fico direto no computador, a gente vai fazendo aos poucos, né? Certo. Até por causa das agendas, dos compromissos e tal.
Mas se eu fosse somar um tempo que eu fico na frente do computador, se fosse juntar, certamente seria umas 2, 3 semanas no mínimo para fazer uma música. Se fosse assim, diretaço, né? Nossa, é tempo Porque demais, muitas horas. Tanto é que a gente tá lançando muita coisa aos poucos, né? Sim, os singles ajudam, cada 3, 4 meses, né? E os singles são legais nesse ponto, né? Muito. Porque eles te favorecem esse tempo de amadurecimento até do arranjo, você não tem aquela necessidade de soltar a música de qualquer jeito. Cara, incrível, eu espero que você aí seja muito bem sucedido no seu curso também, porque junto, com certeza você deve ter muita coisa para contar. Eu quero desafiar a galera, se você tem dúvidas, vai lá nas nossas redes sociais, comenta, participa, né, que a gente interage com a galera, responde algumas dúvidas muito legais. Legal, mano. Obrigado, cara. Valeu demais. DJ PV, meu amigo, que Deus te abençoe, cara, que alegria ter você aqui. Foi uma honra ter esse momento com você e agora eu quero abrir para você fazer as suas considerações e agradecimentos. Cara, primeiramente quero agradecer a você, né? Jamais imaginei um dia poder te conhecer, quanto mais ser entrevistado por esse cara aqui. E, cara, eu agradeço você não só pela pessoa, pela entrevista, mas pela referência que você é. Com tantos anos de carreira, né? Fechando tantos ciclos, começando e fechando tantos ciclos. A gente não vê escândalo na sua vida, nos projetos que você fez com o Oficina G3 e continua fazendo, né? Então, assim, tem muita gente que começa muito bem, mas o desafio é fechar os ciclos muito bem. Então, você tem fechado ciclos incríveis. E obrigado por ser uma referência na música alternativa cristã, que é um grande desafio de viver disso. E você tem feito isso de uma forma incrível. Eu quero aqui te honrar de verdade. Valeu, e obrigado por isso. Obrigado. E agradeço vocês aí, galera, que tem compartilhado, tem clicado, tem curtido. E se Passa você seu quiser... site, Face, Insta. É isso aí. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem meu canal DJ PV Vivo, você pode se inscrever. Tem o canal do DJ PV no YouTube também. Nas plataformas digitais, Spotify, Apple Music, tá tudo disponível lá. E para convites, djpv.com.br. É isso aí. E segurem, que logo mais ele vai lançar também o seu curso online. É verdade, tava comentando musical. aqui, mano. Para você que quer aprender um pouquinho mais de produção musical na área do eletrônico, né, Juninho Fran, sabe do que eu tô falando, desse momento que a gente está vivendo, né? A música eletrônica, a música orgânica. Para você, não só que é DJ, mas você quer aprender a inserir a música eletrônica dentro do seu ministério de louvor, da sua banda, do seu projeto, vai chegar um curso aí muito maneiro. Fica ligado nas nossas redes sociais. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo Tocando a Vida.